Oi, crianças, como vão? Espero que estejam todos bem, graças a Deus, mais uma semana, né, que o Senhor nos concede. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre essa situação que nós temos enfrentado, né, a respeito da pandemia, o isolamento social. Para vocês que são crianças, talvez o isolamento social seja até legal, né, porque aí não vai para a escola, tem mais tempo para brincar. E existem muitas pessoas, porém, que estão sofrendo bastante, né, com o isolamento social. Vocês querem ver um exemplo? Os idosos, né? Os idosos estão sentindo muita saudade dos netos, muita saudade dos filhos, né? Pelo fato de não poderem estar tendo visita, não poderem sair, não poderem ir na igreja, né? Tem muitos idosos que o único momento que sai para ver pessoas, conversar com pessoas, é no momento que vai na igreja. E como nós estamos em isolamento social e não estamos indo até o templo, esses idosos ficam sofrendo com bastante solidão, né? E nós, como imitadores de Cristo, nós temos aprendido a sermos imitadores de Cristo e, como imitadores do Senhor Jesus, nós devemos também cuidar dos nossos idosos, né? Se vocês se lembrarem, no momento em que Jesus estava sendo crucificado, ele se preocupou com a mãe, né? E ele falou para que um apóstolo amado, um discípulo amado seu, cuidasse da sua mãe. Então ele queria deixar sua mãe amparada naquele momento, né? E também é uma ordem do Senhor Deus para que a gente possa cuidar dos nossos idosos, cuidar com respeito, cuidar com amor. Eles já cuidaram de nós um dia, né? Porque todo mundo que foi criança, se Deus permitir, vai ser um adulto e vai ser um idoso. E todo idoso já foi uma criança, né? Talvez uma criança não saiba o peso que é ser uma pessoa já de idade, pela fadiga do corpo, pela dificuldade de se locomover, né? Às vezes a dificuldade de entender a tecnologia, né? Às vezes a gente não tem nem paciência de ensinar a vovó a mexer lá no celular, porque ela tem dificuldade, ela não entende, não sabe como é que faz para mexer, porque vocês já nasceram numa geração em que as mídias, em que a tecnologia já está aí, a todo vapor. Mas essa pessoa idosa não entende, porque na época dela não existia essas coisas, né? Antigamente as pessoas se falavam por carta, por telefone, né? E não tinha esse monte de tecnologia, esse monte de informações que a gente tem hoje. Então, crianças, a minha aula hoje é mais uma conversa falando sobre o carinho que nós temos que dedicar para essas pessoas de idade, especialmente nesse momento de isolamento social, onde elas estão sozinhas, sofrendo com solidão, sentindo falta dos filhos, dos netos, né? E a palavra de Deus, ela fala como ordem para nós, lá em Levítico 19:32, o versículo é muito claro e é uma ordem de Deus para nós que fala assim: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então, nós aprendemos que nós devemos ser imitadores de Cristo, fazer aquilo que agrada ao Senhor, obedecer a sua palavra. Sabemos que existem algumas leis e ordens do Senhor para nós, e essa ordem que está lá em 19:32, nós também devemos cumprir. Ficar em pé na presença das pessoas idosas. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos ter respeito por elas, né? Nós devemos honrá-las, nós devemos tratá-la com respeito, com honra, ter cuidado com elas, tratar elas com amor, com carinho. Elas têm lugar de destaque. Vejam que muitas vezes a gente vê, vamos supor, num transporte coletivo ou num lugar, num banco, por exemplo, né? Tem os lugares que são preferenciais para os idosos. Isso é uma coisa que eles têm direito, né? Às vezes a gente está esperando lá na fila e vê um idoso, chega e passa na frente. Ai, meu Deus do céu, tá passando na frente. Não, aquilo ali é um direito. Pela idade, pelo tanto de anos que já viveu, pelo tanto de anos que já contribuiu para a nossa sociedade,
essa pessoa idosa tem o direito, sim, de passar na frente, né, de ter alguns tipos de privilégio. Vocês veem que agora, com relação à pandemia, os idosos eles vão em outro horário, né, fazer suas compras. Por quê? Para não ter o contato, para não estar num lugar cheio de gente, porque nós precisamos cuidar dos nossos idosos. Eles são mais frágeis do que nós, necessitam de mais atenção, de mais cuidado, porque se eles ficarem doentes, eles vão sofrer muito mais do que a gente, porque o corpo já está cansado, o corpo já está debilitado, eles são frágeis, muito mais frágeis do que nós. E a gente, como filho, como neto, tem que cuidar sim dos nossos velhinhos, né? Tratar a vovó, o vovô, a bisa com amor, com carinho, com atenção, escutar o que ela tem para falar, porque eles têm muito para oferecer. Já viveram muito, têm muita experiência e nós podemos aprender muitas coisas com eles, com as histórias que eles contam, né? Com as coisas que eles têm para nos ensinar. E mais do que isso, uma ordem de Deus que nós devemos tratá-los com respeito, com carinho, com amor, porque dessa forma nós estamos honrando a Deus com as nossas atitudes. Tá bom, meninos? Então é o seguinte, essa semana eu gostaria que aqueles que têm contato com os avós, que fizessem um contato por telefone, conversasse com a avó, com o avô, com a bisavó ou aquele tio que é de idade, né? Desse uma ligadinha lá e conversasse um pouquinho com ele, vai ficar muito feliz de ouvir sua voz, de ter a sua atenção, né? E mais do que isso, eu gostaria que todo mundo se propôsse a orar pelos idosos, os idosos da família, os idosos da nossa igreja, os idosos da nossa cidade, os idosos do mundo, tá? Muitos idosos têm morrido agora com essa história de Covid e a gente tem que preservar os idosos da nossa família, da nossa igreja, da nossa sociedade, e nós também devemos orar por eles, pedir que Deus os proteja e que Deus os guarde de todo mal, tá bom? Então, o desafio da nossa semana é orar pelos idosos e aqueles que podem fazer uma ligação, conversar um pouquinho com a vovó, com o vovô, perguntar como foi a semana, às vezes gravar um vídeo, né? Cantando uma musiquinha para eles, ou então contando alguma coisa engraçada para que eles possam ter um momento de diversão, de distração, tá bom? Eu tenho a minha avó que ainda é viva, ela tá com 86 anos e todo dia eu ligo para ela para perguntar como que ela tá, se ela tá bem, se ela tá sentindo falta de alguma coisa. E nesse momento em que a gente conversa no telefone, é um momento que ela distrai a cabeça, né? Que ela esquece um pouquinho das dores da idade, das dificuldades que a idade traz, tá bom? Então, esse é o nosso desafio. E agora nós vamos orar, pedindo para que Deus nos ajude a sermos seus imitadores e que a gente possa honrar o Senhor também, cuidando dos nossos idosos. Amém? Senhor, nosso Deus, graças te damos por estarmos aqui, Senhor, na tua presença, com saúde, ó Pai, mais uma semana, estudando a tua palavra, aprendendo, ó Deus, que nós devemos honrar os idosos, cuidar das pessoas mais velhas, Senhor, tratar com respeito, com amor, ó Deus, e que a gente possa fazer isso essa semana, Senhor. Que a gente possa orar por eles todos os dias, consagrá-los ao Senhor, pedir que o Senhor os proteja e os guarde de todo o mal. Que o Senhor dê a paz ao seu coração, que o Senhor cuide, Deus querido, da sua mente, do seu corpo, ó Pai querido, e que eles possam se sentir alegres e felizes na tua presença. Nos ajude a sermos bons netos, bons bisnetos, ó Pai, para as pessoas idosas da nossa família, e nos ajude, Senhor, a respeitar as pessoas mais velhas da nossa sociedade, da nossa igreja. E dessa forma também, Senhor, quando nós ficarmos mais velhos, quando nós ficarmos velhinhos, que as pessoas das futuras gerações também possam nos respeitar e honrar, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos a tua ajuda nessa missão. Amém. Amém? Uma boa semana para todos e que Deus abençoe e que a gente possa estar juntos a semana que vem, meditando na palavra do Senhor. Um beijão para vocês.